Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui na igreja desde domingo. Domingo tivemos 2 cultos. Segunda-feira tivemos culto de oração. Muitos irmãos conosco. Ontem também tivemos o culto de mulheres, um culto muito abençoado. Muitas irmãs, muitos irmãos conosco também. E hoje nós estamos aqui pela 4ª vez consecutiva essa semana. E eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Temos irmãos que estão conosco desde domingo, outros, devido aos seus trabalhos, não conseguiram estar todos esses dias. Mas graças a Deus, porque a porta da igreja permanece aberta. E nós podemos à noite, depois de um dia de trabalho, vir à casa do Senhor e descansar a nossa mente e fortalecer a nossa alma. Quem está feliz em estar aqui esta noite? Nós estamos num propósito de 7 quartas-feiras e hoje nós estamos no tema Eu Sou Igreja. Então, declare comigo esta noite, eu sou igreja. Vamos lá? Eu sou igreja. Então, é muito importante quando a gente descobre que nós somos igreja, né? Nós somos igreja. Não somos perfeitos, não somos, mas pela misericórdia de Deus fazemos parte desse projeto glorioso chamado igreja. As 2 maiores instituições que Deus criou, família e igreja. E o diabo tenta lutar ferozmente contra essas 2 instituições, porque se ele consegue desfazer uma família, ele consegue estruturar uma igreja, porque a igreja é formada de pessoas, de família.
Então, duas grandes instituições que têm enfrentado a fúria do mundo espiritual: a igreja e a família. Só que pela misericórdia de Deus, Deus tem sustentado essas duas instituições. E quero na noite desta quarta-feira dizer a você: Deus vai sustentar a sua família e Deus também vai te sustentar, porque você é igreja. E Paulo disse que a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Esse mundo não está pior porque tem a igreja aqui. E por causa da igreja, o Espírito Santo permanece conosco aqui. E é por isso que o anticristo não se manifesta, porque a igreja, liderada pelo Espírito Santo, resiste à manifestação terrível do anticristo. Então, a igreja tem o poder de deter essa força maligna. E nesta noite nós vamos falar sobre Esmirna, que é a igreja em que o presbítero Daniel leu. Abre aí, é Apocalipse capítulo 2 e verso 8. Livro do Apocalipse, capítulo 2 e verso 8. São poucos versículos, a mensagem é rápida, o discurso profético para o teu coração é rápido, e eu tenho certeza que Deus tem coisas especiais para nós aqui esta noite. Tanto nós que estamos aqui, como os irmãos e amigos que estão nos assistindo também nesta noite. Atos capítulo 2 e verso de número 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está onde? Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha para o pastor Israel, é a primeira vez que aparece a palavra Esmirna na Bíblia. É a primeira e última e única, não tem outra. O nome dessa igreja é muito importante. Por quê? Porque nessa cidade se produzia mirra, e leva-se o nome desse produto que se produzia lá naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade próspera, tinha 4 milhões de habitantes nessa cidade. Era uma das cidades mais importantes daquela época, era uma metrópole, uma grande cidade. E nessa cidade, o ministério do apóstolo Paulo chegou até essa cidade, e ali se instituiu uma igreja. O evangelho chegou ali, àquela cidade. E quando a palavra de Deus chega a uma cidade, ela começa a mudar, não é a cidade, ela começa a mudar os moradores da cidade. E ali um grupo de irmãos foram ganhos para o evangelho. E aí o que ocorre? Ocorre que agora aquela igreja começa a viver uma perseguição espiritual muito grande. Por quê? Porque Roma não queria que aquela igreja prosperasse. E Roma estava decidida a qualquer custo parar o crescimento daquela igreja. Porque Satanás sabe, irmãos, quando uma igreja inicia debaixo de oração, de palavra, de comunhão, essa igreja vai crescer, vai prosperar e as almas vai se render. E aí Jesus se apresenta àquela igreja dizendo: eu sou o primeiro e o último. Jesus fala para aquela igreja: eu sou o primeiro e o último. O que Jesus está dizendo para aquela igreja, e o que Jesus está falando para nós aqui esta noite? Eu sou aquele que inicio e sou aquele que finalizo. Eu sou aquele que começa uma obra na sua vida e sou aquele também que completa a obra na sua vida. Então Jesus está falando para a igreja de Esmirna: eu permiti a abertura desta igreja, eu estou começando a obra desta igreja e eu vou guardar esta igreja até o fim. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu começo uma história e eu termino. Então Deus manda dizer para nós aqui esta noite: eu sou o Deus que abre a porta, sou o Deus que sustenta a porta e sou o Deus que vou com você até o fim. É isso que Jesus está dizendo àquela igreja: eu sou o primeiro e o último. Olha para o pastor Israel, Deus começou junto com você um projeto
Ele vai com você até o fim. Como ele revelou para aquela igreja: eu sou o último e eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu comecei com você e vou também até o fim com você. Mas o segredo aqui não está no início nem no fim. O segredo está no processo. É o processo. Não é quando a gente inicia nem quando a gente termina. Os problemas acontecem no processo. Mas Jesus está dizendo àquela igreja, e Jesus está dizendo também para eu e você como igreja: eu estou contigo no processo, entre o início e entre o final do projeto. Eu estou no meio do processo. Satanás vai levantar, os inimigos vão levantar, mas a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Satanás está fazendo ameaça para a igreja de Esmirna. Satanás também está fazendo ameaça contra você, contra o teu projeto e contra a obra que Deus abriu. Mas agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele é o Deus que está na tua vida. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que vai com você até o fim. Mas ele fala para a igreja: eu fui aquele que foi morto e reviveu. Jesus traz a maior doutrina que existe, que é a doutrina da ressurreição. Jesus está falando para a igreja: eu sou aquele que morri, mas eu venci a morte. E Jesus está dizendo para nós aqui também esta noite: eu tenho poder sobre a morte. Porque a coisa terrível que ia acontecer com aquela igreja: alguns irmãos iam perder a sua vida biológica, alguns irmãos iam morrer literalmente. Mas Jesus está dizendo àquela igreja perseguida: não temas a morte, porque como eu venci a morte, a igreja também vencerá a morte. Haverá uma ressurreição. E esta noite Jesus manda dizer para a igreja: ainda que nós percamos a nossa vida biológica aqui, ainda há uma vida eterna para a igreja do Senhor. Quem sabe você tem saudade de quem partiu, de quem foi, pessoas que passaram na tua vida. Jesus manda lhe dizer: a ressurreição existe. Como eu ressuscitei dentre os mortos, também há de ressuscitar aquela igreja que morreu esperando o grande dia do arrebatamento. E aí Jesus prossegue, olha o verso 9, olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras, e também conheço o que? A tua tribulação, e também conheço o que? A tua pobreza. Aquela igreja não era uma igreja rica, mesmo existindo em uma das cidades mais ricas, aquela igreja era pobre financeiramente. Pobreza, Jesus fala: eu conheço a tua pobreza. Existem dois níveis de pobreza: aquele pobre que vive com as condições básicas, e aquele pobre que não tem nem as condições básicas para viver. Jesus fala para aquela igreja de Esmirna: eu conheço a pobreza de vocês. Porque qual era o problema daquela igreja? Quando alguém se convertia para a igreja, os patrões mandavam eles embora dos empregos. Porque os patrões tinham medo de Roma oprimir os seus negócios. Então os irmãos ficavam desempregados. Perdiam o emprego. Perdeu o emprego, a fome chegava. Aquela igreja era uma igreja oprimida, perseguida. E Jesus fala para ela: eu conheço a tribulação de vocês, mas também conheço a pobreza de vocês. Mas aí na Bíblia tem algo entre parênteses. Está vendo aí na Bíblia? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que tem muita gente na terra pobre, mas muito rico no céu. Tem muita gente rico na terra, mas pobre no céu. Aquela igreja vivia uma opressão tremenda e ela não conseguia prosperar financeiramente.
Roma não deixava aquela igreja crescer financeiramente, mas a cada dia muitas pessoas se convertiam ao Evangelho e aquela igreja prosseguia caminhando, crescendo em vida, crescendo em alma. E Jesus dizia: eu conheço a pobreza financeira de vocês, mas apesar de tudo, vocês é uma igreja rica espiritualmente. Olha o que acontecia naquela igreja. Aí ele diz: e eu conheço a blasfêmia daqueles que dizem judeu e não são, porque naquela cidade, irmãos, apesar de todas as lutas que eles enfrentavam, ainda tinha um grupo de religiosos que lutava contra a igreja. Olha, nós também nesta geração estamos vivendo lutas, batalhas, guerras, momento que a nossa fé está sendo provada, momento que a nossa paciência está sendo colocada em teste, momento que a nossa esperança está sendo combatida 24 horas. Existe a igreja que está sofrendo, mas a igreja que é participante do corpo de Cristo, ela pode estar passando tribulação, pobreza, afronta, dificuldade, mas essa igreja não vai se misturar. Esta igreja vai permanecer de pé, esta igreja vai prosseguir caminhando, porque quem sustenta esta igreja é o Jesus que começou ela, e essa porta não vai fechar. Ele é o que começou, ele é o primeiro, ele é o último, foi ele que abriu esse projeto, e esse projeto vai até o fim. Olha, essa igreja aqui é tão poderosa, você é uma igreja tão especial. Olha o que diz aí o verso 10, olha o que ele diz: não temas das coisas que hão ainda do que? De acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Vocês serão o quê? E vocês terão uma tribulação de quantos dias? Olha para o pastor Israel. Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês vão ser provados, porque Deus revela para nós, para o crente, tanto a bênção como as dificuldades, os problemas. O crente que ora, o crente que tem sensibilidade, Deus fala com ele dos acontecimentos que hão de acontecer na vida dele. Aí Jesus fala para o pastor da igreja, daquela igreja, e o pastor transmite à igreja e fala: olha, Jesus falou que nós vamos ser provados, e que Roma vai levantar contra nós, e nós seremos presos por quantos dias? Por 10 dias. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela igreja? A prova de vocês tem começo e tem fim. A prova de vocês começa no dia 1º e termina no dia 10º. Vocês serão provados por 10 dias. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui esta noite? A provação do crente começa e termina. Os problemas iniciam e se terminam. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja: até na tribulação eu estou cuidando do período da prova de vocês. Vocês serão provados por 10 dias, mas ele diz aí: ser fiel até a morte. Irmãos, por que Deus vai permitir a igreja ser presa por 10 dias aqui? Porque tem momento na nossa vida que Deus permite um problema acontecer para não acontecer coisa pior. Tem hora na nossa vida que Deus permite uma situação para não permitir uma outra pior. Então Jesus agora vai permitir um momento de prisão para os irmãos daquela igreja, e Deus não vai permitir que aquela igreja sofra coisa pior. E ele está dizendo: vocês serão provados por 10 dias. A provação vai durar só 10 dias. Aí ele diz:
ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa. Olha para mim, ser fiel, é fácil ser fiel? É fácil. Irmão, se tem uma das coisas mais difíceis do cristianismo, é a fidelidade. Você ser fiel, ser obediente. É fácil viver debaixo da obediência? É fácil viver debaixo da fidelidade? Não é. Mas Jesus está dizendo, para aqueles que são fiéis, eu estou preparando para vocês a coroa da vida. Estou preparando uma recompensa. Estou preparando para vocês um galardão. E aí ele prossegue dizendo no verso 11. Olha aí. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz? Olha aqui. Na linguagem bíblica, a linguagem bíblica é diferente da nossa linguagem. Porque aqui, Jesus está dizendo que aquele que vencer vai receber a coroa da vida. Vencedor para nós, quem que é vencedor para nós? Quem venceu na vida financeira, quem venceu na vida econômica, quem venceu na vida ministerial, quem alcançou propriedade, bens, recursos, não é isso? Essa pessoa é uma vencedora. Por quê? Ela conquistou muita coisa na vida dela. Mas na Bíblia, sabe quem é o vencedor? Quem foi fiel até o fim. O vencedor reconhecido no céu não é o mesmo, às vezes o mesmo vencedor que venceu na terra. Tem gente vencendo na terra e perdendo no céu. Tem gente perdendo as coisas da terra, mas sendo vencedor no céu. Quem é o vencedor? É aquele que é fiel até o fim. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começou numa alegria, numa força, num avivamento, não conseguiu prosseguir. Tem gente que começou fraco, abatido, mas está terminando bem, porque no meio da caminhada encontrou força em Deus e hoje prossegue sua vida espiritual. E aí Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, e ao que vencer não receberá o quê? O dano da segunda morte. Irmãos, a morte biológica, ela é real. Só que existe uma morte pior, que é a segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte da separação entre o homem e Deus. Jesus está prometendo para nós e para a sua igreja: eu vou guardar vocês da segunda morte. Quando vocês partirem, vocês já estão garantidos a proteção. A segunda morte, a morte eterna, não terão domínio sobre a alma, nem sobre o espírito, nem sobre a vossa eternidade. Sabe o que Jesus está dizendo? O nome de vocês já estão escrito no livro da vida. Eu estou guardando vocês da segunda morte. Só que tem uma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Tem muita gente que está perdendo a segurança de ser livre da segunda morte. O diabo está tentando colocar confusão, fraqueza, desânimo, enfraquecer esta igreja, enfraquecer minha vida e a tua vida. Mas essa noite o Espírito Santo está nos fortalecendo neste lugar, fortalecendo o teu coração, para dizer para nós aqui esta noite: eu estou livrando a minha igreja da segunda morte, da morte eterna. Eu estou preparando para vocês uma coroa da vida. E só recebe quem consegue ser fiel. Igreja do Senhor, vamos ser fiel. Irmãos que estão nos assistindo, vamos ser fiel.
Você que está aqui conosco, esforçando, batalhando, pelejando, Jesus manda te dizer: a recompensa que eu tenho para vocês é gloriosa, só que está condicionada a ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim. Não adianta ser fiel até os 30 anos, aos 40, aos 50, aos 60. Tem que ser fiel até o fim. E Deus está nos fortalecendo esta noite para que nós sejamos fiel até o fim. Então a minha palavra aqui esta noite, nesse segundo dia do nosso projeto, Eu Sou a Igreja, seja fiel. Seja fiel. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, porque tem livramento eterno para o seu povo, tem livramento eterno para a sua igreja. Se coloque de pé nesta noite, se coloque de pé, e lembra do que Jesus está dizendo: vocês serão provados por 10 dias, 10 dias, pastor, quanto tempo vai durar essa prova? Já tem data para começar e data para terminar. Se você é a igreja, se eu sou a igreja, Deus permite o início, porque Ele é o primeiro, e Ele também vai com você até o fim, que é o 10º dia. São 10 dias de prova. Sabe o que vai acontecer? Deus vai reservar livramento, providência, milagre para a tua vida, para a tua família e para o teu coração. Você crê nesse Deus? Tem força aí para adorar Ele ainda esta noite? Então vamos adorar como igreja. Vamos adorar Ele como igreja nesta noite. Depois nós vamos orar junto. E eu tenho certeza, Deus vai sustentar a minha casa, a tua casa, porque nós somos igreja e fazemos parte desse corpo glorioso. Sei que estás aqui, Senhor. Cante para Ele. Podes perceber. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro ador. Adore Ele esta noite, igreja. A minha oferta eu ofereço a Ti. Ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Levanta a tua mão para adorar a Ele. Ele nos guarda. Quero Te alegrar, eu quero, Senhor, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. mas ainda
Para Ele ofereço a Ti, ofereço a Ti, ó Deus meu, pra reconhecer que nada tem. tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Adore Ele, a vitória. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, Tu és fiel, Pois Tu és fiel, maravilha. Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Meu Deus, fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel a mim. Levanta as tuas mãos. Somos a tua igreja.